Quantas vezes é que já se sentiu com a barriga tão inchada que parecia um balão prestes a arrebentar, mesmo depois de uma refeição que nem foi assim tão pesada? A roupa que de manhã lhe assentava que nem uma luva, ao fim da tarde parece que encolheu 2 tamanhos. É uma sensação desconfortável, frustrante, que nos rouba a energia e até a vontade de sair de casa ou de vestir aquela blusa mais justa. Passamos a vida a ouvir dizer que é da idade, que o nosso metabolismo está mais lento e que temos de nos habituar. Mas e se eu lhe dissesse que não tem de ser assim? E se a solução para esse desconforto constante estivesse escondida na sua própria cozinha, numa mistura incrivelmente simples com água, que pode começar a transformar a sua saúde intestinal e a sua vida? Muitas vezes, o segredo não está em dietas complicadas ou em medicamentos caros, mas sim em resgatar a sabedoria antiga e combiná-la com o que sabemos hoje sobre o nosso corpo. Neste vídeo, vamos descobrir juntos não apenas uma, mas várias misturas e hábitos poderosos que vão ajudar a limpar o seu intestino, a aliviar esse inchaço teimoso e a fazer com que se sinta mais leve, com mais energia e, acima de tudo, mais confortável no seu próprio corpo. Fique comigo até ao fim, porque a última dica é talvez a mais surpreendente e pode ser a peça que faltava no seu puzzle para uma digestão finalmente em paz. Vamos começar com algo que provavelmente já tem na sua despensa ou no seu frigorífico, mas que talvez não esteja a usar da forma mais eficaz para combater o inchaço. Falo de uma combinação clássica, mas poderosa: água morna com limão e gengibre. Pode parecer demasiado simples para ser verdade, mas a ciência por trás deste pequeno ritual matinal é fascinante. Quando acordamos, o nosso sistema digestivo esteve em repouso durante várias horas. Dar-lhe um arranque suave e eficaz é meio caminho andado para um dia sem desconforto. A água morna, por si só, já é benéfica, pois ajuda a hidratar e a despertar o intestino de forma gentil, muito melhor do que um choque com água gelada. Agora junte-lhe o limão. O sumo de limão, apesar de ser ácido ao nosso paladar, tem um efeito alcalinizante no corpo depois de metabolizado. Mais importante ainda, a sua composição é semelhante à dos sucos gástricos do nosso estômago. Isto significa que ajuda a estimular a produção de bilis pelo fígado, um fluido essencial para a digestão das gorduras. Ao dar este pequeno empurrão ao seu fígado logo pela manhã, está a prepará-lo para processar os alimentos que vai comer ao longo do dia de forma muito mais eficiente. Pense nisto como lubrificar as engrenagens da sua máquina digestiva antes de a pôr a trabalhar. Agora entra em cena o segundo herói desta mistura: o gengibre. Esta raiz é usada há milhares de anos na medicina tradicional por uma boa razão. O gengibre é um carminativo, uma palavra um pouco técnica que significa simplesmente que ajuda a relaxar o trato gastrointestinal e a prevenir ou a expulsar a formação de gases. Sabe aquela sensação de pressão e ar preso na barriga? O gengibre ajuda a aliviar isso. Contém compostos ativos, como o gingerol, que tem potentes propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. A inflamação crônica de baixo grau no intestino é uma das principais causas de muitos problemas digestivos, incluindo o inchaço. Ao beber esta água com gengibre, está a dar ao seu intestino um banho anti-inflamatório, acalmando a irritação e promovendo um ambiente mais saudável. A preparação não podia ser mais simples. Ao acordar, antes mesmo do seu café ou do pão com manteiga, aqueça um copo de água. Atenção! A água deve ser morna, não a ferver, para não destruir as preciosas enzimas e a vitamina C do limão. Esprema o sumo de meio limão para dentro do copo e adicione 1 ou 2 rodelas finas de gengibre fresco, ou um pouco de gengibre ralado. Mexa bem e beba devagar, desfrutando deste pequeno momento de autocuidado. Lembro-me de uma senhora, a dona Emília, que se queixava constantemente de azia e de se sentir empanzinada, logo após o pequeno almoço. Ela achava que era do galão. Por sugestão minha, decidiu experimentar este ritual. Nas primeiras semanas, não notou uma mudança drástica, mas persistiu. Ao fim de um mês, veio ter comigo e disse, com um sorriso rasgado:
Sabe que já nem me lembro da última vez que tive aquela sensação pesada de manhã? Sinto-me mais leve o dia todo. Esta pequena mudança na sua rotina matinal teve um efeito cascata em todo o seu dia. Agora, se o seu problema de inchaço tende a atacar mais ao fim da tarde ou depois de uma refeição mais pesada, como o jantar, tenho outra sugestão que pode ser a sua melhor amiga: o chá de hortelã-pimenta. A hortelã-pimenta é muito mais do que um simples aroma refrescante. O seu principal componente ativo, o mentol, é um antiespasmódico natural. Isto significa que tem a capacidade de relaxar os músculos lisos que revestem as paredes do nosso estômago e intestinos. Muitas vezes, o inchaço e a dor abdominal são causados por espasmos nesses músculos. Ao beber um chá de hortelã-pimenta, especialmente cerca de 30 minutos depois de comer, está a ajudar esses músculos a relaxar, permitindo que os gases presos se libertem e que os alimentos passem mais suavemente pelo seu sistema digestivo. É como uma massagem suave para o seu interior. A hortelã é uma erva muito comum nos nossos jardins e quintais em Portugal e é fácil de encontrar fresca no mercado. Para um efeito mais potente, use as folhas frescas. Basta pegar num raminho, esmagar ligeiramente as folhas com as mãos para libertar os óleos essenciais, colocá-las numa chávena e deitar água quente por cima. Deixe em infusão por 5 a 10 minutos, coe e beba. É um final de refeição reconfortante e incrivelmente terapêutico. O Sr. Aníbal, um vizinho meu, adorava um bom jantar, com tudo a que tinha direito, mas depois passava a noite a queixar-se de gases e de uma barriga dura como uma pedra. A esposa dele começou a fazer-lhe este chá todas as noites. No início, ele resmungou, dizia que isso eram coisas de mulheres. Mas ao fim de uns dias, era ele mesmo que pedia: "Ó, mulher, não te esqueças do meu chazinho." Tornou-se um ritual para eles, um momento de calma no final do dia que não só ajudou a digestão do Sr. Aníbal, como também o ajudava a relaxar e a dormir melhor. Estes dois hábitos, a água com limão e gengibre de manhã e o chá de hortelã-pimenta depois das refeições, já podem fazer uma diferença notável no seu bem-estar digestivo. São passos simples, naturais e econômicos que atacam o problema de várias frentes, estimulam a digestão, combatem a inflamação e relaxam o sistema. Mas há mais peças neste puzzle para um intestino feliz, e a próxima envolve algo que pode estar a fazer todos os dias sem se dar conta. Um hábito que pode estar a sabotar todos os seus outros esforços. Muitas vezes procuramos soluções para o inchaço em chás, suplementos e alimentos especiais, mas esquecemos-nos do passo mais fundamental e primário da digestão, aquele que começa assim que levamos a comida à boca. Falo do simples, mas esquecido, ato de mastigar. Na correria do dia a dia, ou por hábito, muitos de nós engolimos a comida quase inteira. Comemos em frente à televisão, a ler o jornal ou a conversar animadamente, e não prestamos qualquer atenção ao processo. O que acontece é que estamos a enviar para o nosso estômago grandes pedaços de comida que ele não está preparado para receber. A digestão não começa no estômago, começa na boca. A nossa saliva contém enzimas poderosas, como a amilase, que iniciam imediatamente a decomposição dos hidratos de carbono. Ao mastigar bem os alimentos, não só os trituramos mecanicamente em partículas mais pequenas, como também os misturamos com esta saliva rica em enzimas, fazendo uma espécie de pré-digestão. Isto alivia imenso o trabalho do estômago e dos intestinos. Quando engolimos pedaços grandes, o estômago tem de produzir muito mais ácido para os tentar decompor, o que pode levar a azia e refluxo. Pior ainda, esses pedaços mal digeridos chegam ao intestino, onde as bactérias tentam fermentá-los. Este processo de fermentação produz uma grande quantidade de gás, e é aí que surge o inchaço, a flatulência e o desconforto. Pense no seu estômago como uma máquina de lavar roupa. Se lhe deitar uma manta enorme e enlameada, toda enrolada, a máquina vai ter muita dificuldade em lavá-la bem. Mas, se sacudir a manta, tratar das nódoas maiores e colocá-la na máquina de forma mais solta, o resultado será impecável. Mastigar é como preparar a roupa
para a máquina de lavar do seu estômago. O desafio é transformar isto num hábito consciente. Comece por tentar pousar os talheres na mesa entre cada garfada. Este pequeno gesto força-o a abrandar. Tente contar as mastigações. O ideal é mastigar cada bocado entre 20 a 30 vezes, até que a comida se torne uma pasta na sua boca. Pode parecer estranho no início, mas com a prática torna-se natural. Além disso, ao comer mais devagar e de forma mais consciente, dará tempo ao seu cérebro para registrar os sinais de saciedade que o seu estômago lhe envia, o que o ajudará a comer menos e a evitar aquela sensação de infartamento. Agora, vamos olhar para o que colocamos no prato. Já falamos de bebidas e de como comemos. Vamos focar-nos agora num mineral específico que é um verdadeiro super-herói contra o inchaço: o potássio. Muitas vezes, a sensação de inchaço não é causada por gases, mas sim por retenção de líquidos. E o grande culpado da retenção de líquidos é, na maioria das vezes, o excesso de sódio, ou seja, de sal. O sódio faz com que o nosso corpo retenha água. O potássio faz exatamente o oposto. Funciona como um diurético natural, ajudando o corpo a excretar o excesso de sódio e de água. Pense neles como os dois pratos de uma balança. Se tivermos muito sódio e pouco potássio, a balança pende para o lado da retenção de líquidos e do inchaço. Se equilibrarmos a ingestão de potássio, ajudamos a balança a voltar ao seu ponto de equilíbrio. A boa notícia é que muitos alimentos deliciosos e comuns na nossa dieta portuguesa são ricos em potássio. A banana é talvez o mais famoso, mas não é o único. A batata doce, os espinafres, o feijão, o abacate, o tomate e até o iogurte natural são excelentes fontes. Fazer pequenas trocas inteligentes pode fazer uma grande diferença. Em vez de arroz branco como acompanhamento, experimente uma pequena batata doce assada no forno. Adicione um punhado de espinafres à sua sopa ou aos seus ovos mexidos. Coma uma banana à meio da tarde em vez de umas bolachas salgadas. Ao aumentar o potássio, estará a ajudar ativamente o seu corpo a livrar-se do excesso de fluidos que o fazem sentir-se pesado e inchado. E por falar em alimentos que combatem o inchaço, há um vegetal, que também nos dá uma semente maravilhosa, que é usado há séculos na bacia do Mediterrâneo precisamente para este fim: o funcho. O funcho tem um sabor ligeiramente adocicado e anisado que algumas pessoas adoram e outras nem tanto, mas os seus benefícios digestivos são inegáveis. Tal como o gengibre e a hortelã-pimenta, o funcho é um poderoso carminativo. Os seus compostos, como o anetol, ajudam a relaxar a musculatura intestinal, permitindo que os gases presos se libertem de forma suave. Há várias formas de incorporar o funcho na sua rotina. Uma das mais fáceis é fazer um chá com as suas sementes. Pode comprar as sementes de funcho em qualquer ervanária ou supermercado. Basta esmagar ligeiramente uma colher de chá de sementes para ajudar a libertar os seus olhos e deitar água quente por cima. Deixe em infusão por cerca de 10 minutos e beba após as refeições. Outro hábito muito comum na Índia, por exemplo, é mastigar algumas sementes de funcho depois de comer. Funcionam como um digestivo natural e ainda refrescam o hálito. E não nos esqueçamos do bulbo de funcho em si. Pode cortá-lo em fatias fininhas e adicioná-lo cru a saladas, para lhes dar uma textura crocante e um sabor refrescante, ou pode assá-lo no forno com um fio de azeite, o que lhe realça a doçura. A minha avó, depois daqueles almoços de domingo mais pesados, com assados e muitos acompanhamentos, tinha sempre na mesa uma pequena taça com sementes de funcho. Ela dizia que era para assentar o estômago, e como em tantas outras coisas, a sabedoria dela estava certíssima. Era um gesto simples que ajudava toda a família a sentir-se melhor depois da refeição. Chegamos à nossa última dica, e esta é uma que muitas vezes gera grande confusão e até frustração. Dizem-nos constantemente para comer mais fibra para termos uma boa digestão e um intestino regular. E isso é verdade. No entanto, para muitas pessoas, a experiência é exatamente a oposta. Ao tentarem comer mais fibra, como pão integral, vegetais ou leguminosas,
sentem-se ainda mais inchadas e com gases. Então, qual é o segredo? Onde é que estamos a errar? A resposta está em 2 detalhes cruciais: a forma como introduzimos a fibra na nossa alimentação e, mais importante ainda, a sua combinação com água. A fibra, por si só, não é digerida pelo nosso corpo, mas serve de alimento para as bactérias benéficas que vivem no nosso intestino, o chamado microbioma. Quando aumentamos drasticamente a ingestão de fibra de um dia para o outro, é como se dessemos um banquete inesperado a estas bactérias. Elas entram em festa, fermentam essa fibra toda de uma vez e o resultado é uma produção maciça de gás, que leva ao inchaço e ao desconforto. O segredo é ir com calma. O nosso sistema digestivo e o nosso microbioma precisam de tempo para se adaptarem. Se atualmente come pão branco, não passe de repente para um pão com 100% de cereais integrais e sementes. Comece por trocar uma fatia de pão branco por uma de mistura. Faça isso durante uma semana. Depois, troque as 2. Na semana seguinte, adicione uma porção extra de legumes cozidos ao seu jantar. A introdução gradual permite que as populações de bactérias certas, aquelas que são boas a digerir fibra, cresçam e se multipliquem, para que consigam lidar com a nova carga de trabalho sem causar uma revolução gasosa no seu intestino. Mas o segundo ponto é ainda mais importante e liga-se diretamente ao título do nosso vídeo. A fibra precisa de água para funcionar corretamente. Pense na fibra como uma esponja. Se comer muita fibra e não beber água suficiente, essa esponja seca vai absorver a pouca umidade que existe no seu intestino, formando uma massa dura, seca e difícil de mover. O resultado? Prisão de ventre e um inchaço ainda pior. A fibra só se torna nossa aliada quando está devidamente hidratada. Ela forma um gel macio que ajuda a dar volume e suavidade às fezes, facilitando a sua passagem e promovendo a regularidade. Portanto, a regra de ouro é: sempre que aumentar a ingestão de fibra, tende a aumentar obrigatoriamente a ingestão de água. Leve consigo uma garrafa de água para todo o lado. Beba um copo de água antes de cada refeição. Beba entre as refeições. Não espere ter sede, pois a sede já é um sinal de desidratação. Pense na fibra como um barco a navegar pelo seu intestino. A água é o rio. Sem rio, o barco não vai a lado nenhum, fica encalhado. É esta combinação, a fibra e a água, a verdadeira mistura que limpa o seu intestino. Então, como pode ver, dizer adeus ao inchaço não se trata de uma única poção mágica, mas sim de um conjunto de hábitos simples, inteligentes e interligados. Começa o dia a despertar o seu sistema digestivo com a frescura do limão e o calor do gengibre na sua água morna. Acalma-o à noite, depois do jantar, com o poder relaxante de uma chávena de chá de hortelã-pimenta. Entre as refeições, recorda-se da importância de dar tempo a si mesmo, de mastigar cada bocado com calma, transformando a refeição num momento de prazer e não de pressa. No seu prato, procura o equilíbrio, escolhendo alimentos ricos em potássio, como a banana, ou os espinafres para combater a retenção de líquidos, e talvez até adote o antigo costume de mastigar umas sementes de funcho. E, o mais importante de tudo, aprende a fazer as pazes com a fibra, introduzindo-a gradualmente e dando-lhe a companhia inseparável da água, para que ela possa fazer a sua magia e manter tudo a fluir suavemente. Lembre-se, o seu corpo é incrivelmente sábio e resiliente. Às vezes, ele só precisa de um pequeno empurrão na direção certa, de um pouco mais de atenção e cuidado. Não se sinta sobrecarregado com toda esta informação. Não precisa de implementar tudo isto de uma vez só. Escolha uma coisa, apenas uma. Talvez seja a água com limão de manhã. Comprometa-se a fazer isso durante uma semana e observe como se sente. Pequenos passos, quando dados de forma consistente, são os que levam às maiores e mais duradouras transformações na nossa saúde e bem-estar. E agora, eu adoraria saber de si. Qual destas dicas lhe pareceu mais interessante ou mais fácil de aplicar na sua vida? Já experimentou alguma delas? Ou talvez tenha o seu próprio segredo de família, uma receita da sua avó para combater o inchaço? Por favor,
Partilhe as suas experiências e a sua sabedoria nos comentários abaixo. A sua história pode ser exatamente o que outra pessoa que está a ver este vídeo precisa de ouvir hoje. Se achou este vídeo útil e aprendeu algo novo, peço-lhe que deixe um gosto. É um gesto simples, mas ajuda imenso o nosso canal a chegar a mais pessoas que, tal como você, podem beneficiar desta informação. E claro, se ainda não o fez, subscreva o canal e ative o sininho das notificações para não perder os nossos próximos vídeos, que estarão sempre cheios de dicas práticas para viver uma vida mais saudável, mais energética e mais feliz, em qualquer idade. Muito obrigado por ter passado este tempo comigo. Cuide bem de si, ouça o seu corpo e lembre-se sempre que nunca é tarde para se sentir bem por dentro e por fora. Até a próxima!